pessoal, tudo bom? Então hoje eu quero falar com vocês sobre esse livro, O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Foi um livro que eu terminei de ler agora, no mês de abril, e é um livro que eu vou tentar conversar com vocês, porque é um livro que me despertou muitas ideias, muitos pensamentos, né? E eu gostaria de conversar com vocês, mas não se preocupem que no primeiro momento eu vou falar sobre o livro, sobre o que ele trata, e quando eu começar a viajar nas minhas próprias ideias aqui, que eu gostaria de trocar essa figurinha com vocês, eu vou avisar quando isso vai começar no vídeo. Caso vocês não queiram me ouvir aqui na conversa de bar, vocês pulam e podem passar o vídeo, tá? Mas a primeira parte do vídeo é só explicando o conteúdo do livro mesmo. Peço desculpas porque eu tô um pouco gripada ainda, então eu tô respirando assim, uma dificuldade, desculpa por isso, mas vamos lá. Então, O Deserto dos Tártaros é um livro que conta a história de Giovanni Drogo, que é um militar, e ele foi designado para ir para o Forte Bastiani, né? Esse forte é um lugar que ele nunca ouviu falar, né? Então é afastado da cidade, é no meio do deserto, e ele vai cavalgar por um dia inteiro, né? E no caminho é complicado porque as pessoas ou nunca ouviram falar do forte, ou dizem que esse forte já não tem mais ninguém lá, e isso já vai nos dando uma ideia sobre o que esse forte tem. Já nos dá um sentido assim de mistério. O livro, até um bom pedaço, ele tem uma espécie de névoa de mistério, mas esse caminho incerto do Drogo até o forte já vai nos revelando em parte a natureza desse forte. E quando o Drogo chega lá, ele fica com uma sensação muito ruim de querer ir embora e voltar correndo para casa, né? Então aquele forte é um lugar que ele percebe que os soldados estão numa disciplina muito rígida, né? Todos têm aquela rotina militar de fazer, né, as vigílias, né, de marchar num passo compassado assim e ficar nas muralhas, mas no meio de um deserto. Um lugar que, assim, a princípio não acontece nada. E quando ele tá chegando nesse forte, ele já encontra o Capitão Ortiz, e o Capitão Ortiz vai dizer pra ele que nada acontece no forte. Uma vez se ouviu falar de tártaros que andaram por ali, né, mas ele diz assim, é uma fronteira, né, sempre pode aparecer alguém, mas de fato não apareceu. Aí dali a pouco parece que ele meio que se arrepende de admitir com todas as letras, assim, que nada acontece no forte, começa a dizer, né, não, mas sempre pode aparecer alguém, é numa fronteira, sabe? Então a gente vai ficar com essa impressão no livro que o pessoal tá sempre justificando a existência desse forte, mas que na verdade ele tá realmente sem função nenhuma. E aqui, então, nesse livro, o Drogo, ele vai chegar e vai tentar se desvencilhar. A princípio, tem várias maneiras, e a gente vai ver isso o livro inteiro, que tem possibilidades do Drogo sair dali, né? Então, ele tem que cumprir um período de 4 meses, depois ele pode ir embora. Mas o que a gente vai vendo é que o Drogo, ele vai cair numa espécie de espera, como todos os outros soldados que estão nesse forte. Ele vai se acostumar com a rotina do forte e vai ficando. E de certa forma ele, como todos os demais, alimenta uma esperança que nem sempre é falada, nem sempre é admitida, mas ela está sempre lá, de que um dia os tais tártaros vão aparecer e vão precisar entrar em batalha. Então eles estão sempre esperando esse dia chegar. Mas enquanto esse dia não chega, os anos vão passando. E esse ar de mistério do livro, ele faz com que dê a impressão de que no forte o tempo passa diferente, tem algo diferente ali na maneira que as coisas acontecem. Esse livro, ele não é necessariamente sobre a vida militar. Eu vou ler o que está escrito aqui atrás, que é do prefácio de Hugo Giorgetti. Ele escreveu o prefácio desse livro, o prefácio ficou muito bom. E eu acho que essa pequena descrição já revela muito sobre o que é essa simbologia do livro. Não é sobre a vida militar que fala o livro, mas sobre a vida de todos nós. Fala da vida como uma aposta na imobilidade. Se não fizermos nada além de aceitar as coisas como são, um dia algo virá para redimir nosso pobre cotidiano, algo notável e brilhante que a vida nos reserva mais para frente. Embora escrito 80 anos atrás, o livro parece endereçar-se diretamente ao século XXI e nos atinge profundamente. Então, assim, não é um livro
sobre a vida militar. Ele é um livro ele se usa dessa linguagem da vida militar, mas uma simbologia, que é a passagem do tempo, e isso é algo que todos nós podemos nos identificar. Tem aqui algo que faz desse livro um clássico, que é ele falar sobre algo que é eterno, e uma coisa que diz respeito à vida de qualquer ser humano, que é o aproveitamento do tempo que a gente tem de vida. Isso é o que trata o livro, tá? Então eu quero dizer para vocês que ele tem realmente um subtexto. Ele é um livro muito bem escrito, ele tem várias passagens aqui que eu destaquei que falam a respeito do tempo, da vida, do cotidiano. Mas agora eu vou começar a viajar mesmo, então se alguém quiser pular essa parte da minha conversa de bar sobre tudo que eu tirei desse livro, fique à vontade. Vamos começar com a filosofia. A primeira coisa que eu lembrei foi de uma frase que eu vi que ela é atribuída ao Einstein. Não sei se ele realmente disse isso. Se alguém aí souber, por favor, me fale. Então diz assim: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então eu acho que essa é uma das primeiras ideias que permeia esse livro. Quantas pessoas talvez a gente conheça, eu conheço, me lembro de algumas, mas talvez na nossa vida também, em alguns momentos a gente espera uma mudança, né? Talvez a gente espere o dia que a gente vai começar a ganhar realmente dinheiro, o dia que a gente vai fazer uma grande viagem, o dia que as coisas vão ser melhores, vão ser mais tranquilas, vão ser felizes, vão ser do jeito que eu quis, né? Mas que dia é esse? Quando isso vai acontecer? Se a gente fizer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, não tem como esperar resultados diferentes, né? Por mais que essa frase, ela já tá talvez até meio batida, eu já ouvi ela por aí, mas ela faz todo sentido. Mas parece que às vezes isso não entra na nossa cabeça porque a gente cai no cotidiano, na rotina, ou talvez assim até numa coisa maquinal no dia a dia. E o nosso cotidiano, por mais que seja fazer sempre a mesma atividade, ele tem que ter um sentido, tem que ter algo que nos leva para um plano maior. É isso que eu quero dizer. Agora não adianta eu esperar que algo aconteça e não fazer nada para isso mudar. Outra coisa que eu queria chamar a atenção nesse livro é que tem algumas passagens aqui que falam muito sobre essa rotina militar. Eles tinham muitas rotinas rígidas, eles seguiam a regra pela regra. E em muitos momentos aqui a gente vai se deparar com situações que elas não são de crueldade, assim, como eu diria, de sadismo, não. Mas é uma outra forma de ser cruel. Na maneira que a pessoa tá tão, sabe, com aquela causa de seguir aquela regra, de seguir a lei, a regra pela regra, né, que eles simplesmente entram em descaso com a vida humana. Na minha opinião, isso acontece umas 3 vezes aqui no livro. Uma é uma situação, não vou dar spoiler, só vou falar por cima para que no dia que vocês pegarem para ler, ou se caso já tenham lido, saibam do que eu tô falando. Uma situação de um rapaz que fica do lado de fora porque ele foi resgatar um cavalo. A outra situação é que eles vão numa missão para fazer uma marcação de terras, de limites, e vai acontecer uma coisa específica com um desses soldados, e um outro momento também é pro final do livro, que eu não vou falar o que acontece, mas é uma sensação parecida que eu fiquei, né, que tem muitas coisas mais importantes do que a vida de uma pessoa, né, é a regra, é a lei, é a missão. Então isso me faz pensar que o livro também traz um pouco sobre essa coisa, talvez um pouco ditatorial, ou sobre seguir uma causa cegamente, sem parar para pensar se aquilo é realmente mais importante do que a vida das pessoas, do que as pessoas que estão ao nosso redor. Então eles caem numa espécie de frieza uns com os outros quando se trata de seguir o regimento ou seguir a missão. Acho que é uma coisa importante para se refletir. Outra questão ainda que esse livro traz sobre isso é sobre poder falar ou não, né? É isso que eu estava comentando ali no início do vídeo, que muitas vezes alguém chega a falar, né, de alguma forma, né, esse forte não funciona para nada, né, ele tá num lugar que ele é obsoleto, ele não é necessário,
mas se corta logo esse assunto. Não é pra falar sobre isso. Não, o forte é muito importante, ele tem um papel aqui. Então isso me lembra aquelas situações em que o óbvio não pode ser dito, em que a gente é tolhido da verdade e não pode dizer coisas que todo mundo sabe, como isso que não serve pra nada, né? Vai ferir o orgulho de alguns. Também me lembra um pouco essa questão ditatorial, ou questões que às vezes a gente vive no dia a dia, né? O que a gente não pode falar, o óbvio. Uma coisa muito importante aqui é o seguinte: eu acho que o nosso cotidiano, gente, mesmo que a gente faça a mesma coisa todo dia eu levanto, eu tomo café, eu cuido do meu filho, eu faço a comida, eu vou trabalhar. Isso, por mais que seja a mesma coisa simples todo dia, isso tem uma riqueza, mas pode não ter também. A questão é se eu vejo sentido ali ou não, porque o ser humano é um ser de sentido. Até tem um livro aqui de Viktor Frankl que eu li, vou deixar a imagem dele aqui, que ele fala muito sobre isso. Que a questão não é o local que tu tá, em que situação da vida tu vive, mas a questão é, tu tem sentido nisso que tu faz? E se tu não pode mudar a tua rotina, a vida que está ao teu redor, talvez tu possa mudar a tua mente. Porque Viktor Frankl foi um homem que viveu em Auschwitz, né, justamente nos campos de concentração. E lá ele percebeu isso, que a vida ali era muito sem sentido para muitas pessoas, era extremamente sofredora, mas alguns conseguiam sobreviver melhor lá, porque tinham um sentido muito claro na sua vida. Quando eu sair daqui, eu vou trabalhar com isso, eu quero encontrar tal pessoa, né? Então, quando a pessoa tem um sentido maior, um significado maior, ela suporta muito mais qualquer realidade. Então, a questão não é se a tua vida se transformou numa rotina, numa coisa que não muda, se tu não tem aquela vida glamourosa e ideal, mas a questão é, essa vida que tu leva, ela tem sentido do jeito que tem? O ser humano é um ser de sentido, né? Então eu acho que de certa forma o livro aqui fala de uma existência que não tinha sentido para eles. O cotidiano não tinha sentido, eles até esperavam que algo acontecesse, mas se tudo que eles estão fazendo ali no dia a dia não traz nada, nenhuma recompensa, parece apenas perda de tempo, é porque tem alguma coisa errada. O que me lembrou também algumas pessoas, né? Algumas coisas que a gente ouve falar. Eu já vi muitas mulheres, é só um exemplo, tá, gente? Podia ser qualquer outro. Falando assim, não, eu não quero ter filhos, porque, poxa, tem a carreira, né? Então, eu fico pensando assim, quantas coisas a gente sacrifica, o tempo com a família, ou talvez algum desejo, nossa, mas eu gostaria de ser mãe, e não vou ser por causa da carreira. Por uma carreira, né? Por algo que um dia tu vai viver lá, tu vai ter o teu crescimento dentro da empresa, tapinha nas costas, um aumento, mas um dia talvez tu fique doente, ou talvez tu engravide, ou talvez tu esteja idoso já, e alguém vai te tirar dali e botar outro no teu lugar. E é simples assim, a gente vai ser substituído. Por mais que a gente possa ser um grande funcionário, possa ter feito a diferença, alguém entra no nosso lugar e faz a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Eu estou desvalorizando a vida de trabalho? Não, por favor, não, é normal. Mas eu quero dizer que, de certa forma, era um pouco o que o Drogo vivia. Ele pensava que ele estava num lugar que ali ele fazia diferença, né? Ali tudo fazia sentido, era uma vida que ele tinha se habituado em estar, mas na verdade em alguns momentos a gente vai ver que se ele não estivesse ali, tudo estaria bem, ele poderia ser substituído e no fim ele não faz tanta falta assim. Se vocês lerem até o final, vocês talvez entendam a mesma coisa que eu. Então eu fico pensando assim, até que ponto a gente vive uma causa achando que a gente é uma peça-chave importante. Talvez a gente não seja tanto assim, né? Vale a pena a gente sacrificar certos sonhos, ideais que a gente tem por algo que não nos valoriza tanto assim? É isso que eu queria dizer. E por fim, acho que a minha última reflexão é a seguinte: a gente espera muitas coisas da vida, né? Como aqui talvez eles esperassem que os tártaros aparecessem algum dia para eles terem uma grande batalha que justificaria todo o tempo que eles dedicaram ao serviço no forte. Talvez a gente espere também alguma coisa, e eu não acho que seja errado esperar. Talvez a gente espere um emprego melhor, talvez a gente espere o dia do casamento, o dia que eu tiver um filho, o dia que eu terminar o meu relacionamento e começar outro, enfim, acho que essas coisas são normais, todo mundo tem desejos concretos em relação à vida e tem que ter.
Mas a grande questão é a seguinte: pode ser que a vida venha e mude nossos planos. Uma pessoa sempre quis ter filho e quando vai ter descobre que não consegue engravidar. Ou a pessoa deseja ser uma atleta e acaba tendo um problema físico que impede ela de fazer aquela atividade que ela tanto desejava, né? Então, eu penso assim, a gente tem que ter um plano B, a gente tem que ter algo que vai além dos nossos objetivos concretos de vida, né? E aqui eu gostaria de recomendar esse livro, eu já falei dele muitas vezes aqui no canal, já tem vídeo sobre ele, que é o Preparação para a Morte, de Santo Afonso de Ligório. Porque esse livro, ele trata não só de algo que é muito importante, que é a gente saber o que esperar da morte quando ela chegar, porque ela chega para todos nós e a gente não gosta de pensar nisso, como ele também fala sobre o aproveitamento do tempo que a gente tem. Fala sobre ganhar o tempo na vida, não perder mais o tempo precioso que a gente tem. E fala sobre o que esperar após a morte também. Eu acho que ter isso em mente diante dos nossos olhos é o que faz a gente não se preocupar se a gente está botando tempo fora ou se a gente está aproveitando bem o tempo. Esse foi um livro que mudou muito a minha visão de vida e eu recomendo muito para vocês. Leiam Preparação para a Morte, mesmo a gente não sendo uma pessoa religiosa daqui a pouco, porque sim, é um livro com toda a visão católica, né, sobre a morte e vida, mas eu tenho certeza que algumas reflexões aqui sobre a hora da morte vão afetar qualquer pessoa que esteja lendo. E por fim, também gostaria de dizer que eu acho que a gente sempre tem um jeito de fazer a vida valer a pena. Recomendando mais um livro aqui, né? Eu até não tenho físico, eu tenho ali no Kindle, que é O Escafandro e a Borboleta. É uma história real de um homem que ele era, se eu não me engano, editor de uma revista francesa bem famosa, e ele sofre um acidente de forma que a única parte do corpo dele que ele consegue mexer é o olho, ele só consegue piscar o olho. E dentro dessa realidade dele, dentro dessa limitação total dele de corpo, dessa limitação total de vida dele, ele consegue escrever um livro com a ajuda de uma pessoa. Vai piscando o olho para as letras, vai formando as frases e assim ele escreve O Escafandro e a Borboleta nessa condição, falando sobre a vida dele, sobre como é estar na condição fisiológica dele, de só poder piscar o olho. É um livro muito enriquecedor, que faz a gente pensar assim, nós com tudo que a gente tem, será que a gente aproveita a vida como esse homem aproveitou? E esse livro para mim tem uma mensagem muito brilhante, né, do Escafandro e da Borboleta, que é pensar que por mais que a vida tenha mudado a forma dela de agir, o nosso tempo esteja limitado, a gente vê só limitações no nosso caminho, não devemos nos entregar, né? A gente sempre tem algo para dar na vida, a gente sempre tem algo que a gente pode fazer. Para mim, esse livro foi outro que mudou muito a minha vida, O Escafandro e Borboleta, e é um livro que eu recomendo altamente que todo mundo leia por isso, né? Pensar que uma pessoa que de repente teve todas as limitações possíveis, ainda assim conseguiu tirar um proveito da sua vida, que passou essa mensagem para muitas pessoas. Meu filho tá dando passinhos. Então eu queria deixar aí todas essas recomendações e falar que O Deserto dos Tártaros foi um livro que eu não gostei tanto assim do final, vi algumas pessoas falando que acharam um final maravilhoso. Eu não gostei muito, mas assim, não é por isso que o livro é menos impactante, menos bom, ele é maravilhoso. Eu fiz muitos destaques aqui. Olha aqui, eu vou ler só uma frase que eu peguei aqui aleatoriamente, porque o livro é cheio de frases maravilhosas. Em vez disso, ele dispunha de uma vida simples e normal, uma pequena juventude humana, avara o dom, que os dedos das mãos eram suficientes para contar e que se dissolveria antes de se dar a conhecer. Então ele fala assim, como esse tempo, ele não é que ele corra mais rápido ou mais devagar, mas ele passa de fato. E quando a gente vê, anos passaram na nossa vida e ele fala disso tão bem. É um livro que nos faz refletir mesmo muito sobre o tempo, sobre o que a gente faz. Então, eu diria que é uma leitura fundamental. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam o que acharam. Não esqueçam de curtir o vídeo, comentar o que vocês acharam. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que eu sempre ponho todos os links para compra de livros na Amazon. E comprando pelo meu link vocês me ajudam a crescer, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.